Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Passando para lembrar vocês também que hoje tem rodada de Champions League e você pode escolher o seu jogo e apostar lá na 1xBet. Além da rodada de Champions League, temos também jogos de Copa do Brasil nessa semana. O Vasco estreia já no sábado aí contra a equipe do Atlético Mineiro fora de casa e você pode estar apostando lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo e utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, com T mudo e CO no final, eles dobram aí o seu primeiro depósito. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Clica lá, cadastre e comece a apostar e de quebra ainda fortalece aqui o nosso trabalho. Beleza? Bom, vamos falar bastante aqui da entrevista que o Paulo Brax concedeu ontem à noite aos companheiros do canal Atenção Vascaínos. Fico muito grato de ouvir as coisas que eu vi lá, porque não fugiu nada da linha de raciocínio e do que eu já venho falando aqui no canal. Particularmente achei a entrevista muito boa, mas até pelas confirmações, que era muito que eu já vinha dizendo aqui no canal. E foi legal vocês ouvirem agora da boca do Paulo Brax do que propriamente ter tido lá grandes novidades. Então vamos discutir alguns itens, alguns temas aqui que eu gostaria de dividir com vocês. Primeiro, ele confirmou alguns nomes que nós trouxemos aqui no canal e jogadores de prateleira muito alta. E ele foi questionado se o Vasco vai buscar esse medalhão, esse jogador de mais tarimbo, esse cara mais de peso. Foi citado até na entrevista o nome, por exemplo, do Soares, que hoje veste a camisa do Grêmio, o próprio Hulk, que veio há um tempo atrás, se o Vasco busca um jogador nesse perfil. O Paulo Brax disse que as portas do Vasco estão abertas para esse tipo de jogador, um jogador com um pouco mais de idade, um jogador com mais carreira, mas que isso só não basta. Não adianta só. Vou dar um exemplo de um jogador que está encerrando o contrato agora na Europa e já tem mais de 40 anos, Ibrahimovic. Não adianta o cara ter um puta nome, uma carreira incrível, mas se o Vasco achar que ele não tem condição física para render, trazer por trazer, para fazer barulho, para vender camisa, isso não vai acontecer. E ele citou jogadores de uma prateleira muito alta mundial que o Vasco tentou nesse ano, como por exemplo Papo Gomes, que ele já tinha confirmado numa outra oportunidade, em uma outra entrevista, e pela primeira vez ele falou publicamente sobre o Isco. Ele chamou o Isco para conversar, o staff, para entender as condições do negócio. O Isco não se interessou muito e financeiramente também não ficou algo tão viável. Então sim, esses jogadores estão no radar do Vasco. Porém, não é uma obrigação desses jogadores vir. E o próprio Paulo falou, eu estou comentando isso aqui, mas não vou criar expectativa na cabeça do torcedor de que vai vir um jogador desse tamanho. Porque pode ser que aconteça e pode ser que não. E é muito ruim quando se cria expectativa sobre algo e isso não acontece. Mas se pintar um jogador que eles julguem ser interessante com esse tamanho, não vê nenhum problema de ter um avanço nesse sentido. E já dentro dessa situação, o nome do Felipe Coutinho foi citado durante a entrevista também. Se o Vasco procurou em algum momento, se há interesse, ele falou que sim, é um jogador que há interesse. Ele confirmou que também conversou com o Felipe Coutinho, porém é um jogador que vai jogar mais tempo na Europa, tem lenha para queimar lá e tem mercado. E ele acredita que o Coutinho não volta para o futebol brasileiro tão cedo. E aí lembra quando eu falei para vocês, fala-se muito das vezes dos youtubers que às vezes são caça-like, inventam algumas mentiras por aí para monetizar e para gerar clique em vídeos, mas a imprensa faz isso às vezes. E quando eu falei que aquela situação
da possibilidade do Coutinho ir para o Corinthians era só para encher linguiça e repercutir aquilo em programa, batata. Quantos dias, quanto tempo ficou falando de Coutinho no Corinthians, Coutinho no Corinthians, Coutinho no Corinthians, quando não tinha nenhuma possibilidade do Felipe Coutinho retornar ao Brasil. E de quebra, o torcedor do Vasco ainda sofria por tabela. Eu bati muito nessa tecla aqui, olha, não faz nenhum sentido o Coutinho com a idade que tem voltar ao futebol brasileiro agora. Salário astronômico, ele acabou de ser comprado, não tem muito tempo. Deve ter um ano mais ou menos que o Aston Villa comprou ele junto ao Barcelona depois de ter chegado por empréstimo. Salvo engano, quem pediu a contratação dele à época era até técnico do Aston Villa, o Gerrard, que nem encontra-se mais lá por sinal. O jogador chegou, foi bem, foi comprado e depois que foi comprado teve alguns problemas físicos. Mas enfim, falei que não faria muito sentido. Dois nomes, um eu não cheguei a falar aqui no canal e outro sim, trouxe até informações exclusivas de crias da base, Souza e Alan. O Paulo Brax confirmou que teve uma conversa com o Alan para saber o interesse, a situação, se ele tinha vontade em vir para o Vasco. Ele recebeu muito bem o convite, porém disse que não tem interesse nesse momento de retornar ao futebol brasileiro. Ele que inclusive tem casa aqui na Barra da Tijuca, sempre quando vem ao Brasil visita o Complexo de São Januário. É um jogador que também chegou não tem muito tempo no clube dele, que me fugiu o nome agora, lá nos Emirados Árabes, veio do Everton da Inglaterra e tem contrato até o meio do ano que vem. Então é um negócio que, caso aconteça, é só lá para outra temporada. Mas o Paulo Brax fez o papel dele, foi atrás, procurou e foi tentar entender a situação. E um jogador que teve por detalhes de acertar com o Vasco e teve uma lesão de joelho em cima da hora, eu trouxe essa informação de forma exclusiva, era o Souza. Ele confirmou que gosta muito do Souza, é um jogador de uma prateleira de um outro nível, ele queria muito queria muito que esse jogador tivesse vindo ao Vasco da Gama, mas por essa lesão no joelho, o Souza achou melhor para ele, para o Vasco, ele ir para a China. E o próprio Paulo deixou as portas abertas para o Souza vir para o Vasco no começo do ano que vem. O próprio Souza já disse que se ele for para a China, não tiver nenhum problema do joelho, fazer esse tratamento e voltar bem, ele vem para o Vasco ano que vem, ganhando até um salário simbólico para encerrar a carreira. E o Paulo Brax já deixou as portas abertas. Então, sobre negociação, jogadores, que é o que vocês mais têm interesse, o Paulo Brax comentou todas essas situações. Um levantamento que eu fiz aqui, inclusive de elenco, vocês lembram quando eu fiz um balanço do elenco? O Paulo Brax falou dessa questão de, falaram muito de que a 777 ia ser um sub-23, ia só contratar jogador jovem, e ele mostrou que 70% dos jogadores do Vasco contratados nessa temporada são de 25 a 29 anos de idade. Alguns poucos casos foram de jogadores abaixo disso, caso de Piton, Luco Orediano, Patrick de Luca e o Juan, que chegou agora do Santos emprestado até o final da temporada. Ele foi questionado sobre o banco de reservas do Vasco ter muitos jogadores jovens. Ele mostra que o time do Vasco tem muitos jogadores com a idade muito boa, a média de idade do time é 25,6 anos de idade, mas que faz parte também desse projeto Vasco da Gama SAF, que é você montar time, mas também desenvolver jovens talentos, sejam eles oriundos da base ou jogadores que você compra jovens para desenvolver aqui. E ele cita os próprios clubes europeus que compram muitos jogadores jovens e não compra jogador de 25, 26 anos. Então não tem nada de errado ter jogadores mais jovens no elenco. Faz parte desse processo que, na opinião do Paulo Brax, é até mundial. Acho sim que faltam mais alguns jogadores mais rodados no banco, mas também não vejo problema a quantidade de jogadores um pouco mais jovens que o Vasco tem. Até porque algum desses jogadores eu acho que a gente tem que tirar até da lista. Não dá para tratar mais o Peck como um garoto jovem. Ele já está no profissional aí desde 2019, 2020. Então já tem 2 Série B nas costas, Série A, tá mais do que rodado. O Peck é mais ou menos isso aí.
oscilando um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Então é exatamente esse jogador. O Figueiredo também não dá para ser tratado mais como um garoto. Também tem 3 temporadas já no profissional, ou melhor, iniciando a sua 3ª. O Marlon Gomes já provou que é um jogador pronto para o profissional. Não é ainda o nosso titular, pelo menos hoje, aquele jogador que está prontão. O Rodrigo é um jogador jovem, mas é um jogador que tem segurado o rojão, se mostrou muito bem, principalmente nos clássicos. Então, citar às vezes a média de idade, você tem que saber fazer essa leitura. É diferente da gente falar do Eric Marcos, é diferente da gente falar do Eguinaldo, que pegou do meio para o final da Série B, né? Tem pouco tempo, e esse ano já não começou a temporada tão bem. O zagueiro Zé Vitor, por exemplo, que é jovem, jogou muito pouco. O Miranda, você não já dá para colocar nesse pacote. O Miranda jogou em 2020, 2021, teve o problema do doping, passou o doping, voltou, subiu com o time, tá jogando esse ano já novamente. Então, um cara também rodado, apesar da idade baixa, você tem que tirar desse pacote. Então, acho que nesse sentido, eu tendo a concordar com o Paulo Brax. Um ponto interessante, uma pergunta que foi feita de como é que é essa relação, e é um papo que a gente vai falar mais tarde hoje ainda aqui no canal, sobre essa questão de como a 777 vai lidar com a sua rede de multiclubes, né? Genoa, Sevilha, Vasco, Hertha Berlim, Red Star, né? O Melbourne City. Vai poder trocar jogador de um clube para o outro. Não é que não possa acontecer, mas vai ser uma transação normal. Ele até cita que o Standard Liège quis comprar um jogador do Vasco e o Paulo Brax achou que o negócio não valia a pena. Então tem uma cooperação, mas não é assim, a 777 vai pegar, sei lá, o PEC e vai levar lá pro Genoa e é isso. Não, pode acontecer essa transação de um clube para o outro, mas é comprando, é pagando os direitos econômicos. Eles trabalham juntos, mas também caminham individualmente, cada um como seus clubes. Outro tema também, finanças, aporte financeiro, contratação. O Paulo Brax confirmou que vai ter compra de jogador, de direito econômico de jogador na segunda janela. E ele explicou, deixou claro que sim, eles preferiram segurar um dinheiro porque sabe que a janela do meio do ano é muito importante. E um outro aspecto, teve até uma brincadeira, acho que foi o Jean Faísca que levantou, de que muita gente critica que o Vasco ainda não tem um meio armador, esse jogador mais tarimbado, e o Paulo explicou, a gente usou o dinheiro da gente de uma forma pensada e inteligente, e eu falei isso para vocês aqui no canal. Quando você não tem nada, o Vasco até agora, contando já com o Nenê que acabou de sair, Ulisses, Conceição, saíram 24 jogadores do elenco do ano passado. Chegaram 14, teve mais alguns da base que incorporaram o elenco, Rodrigo, Barros, Eric Marcos. Então dá um balanço aí mas vamos contar com a galera que saiu, 24 jogadores aí que saíram do clube. Então, você teve que montar um time praticamente do zero. Então não adianta, é burrice você pegar aí 110 milhões e comprar um cara de 80 milhões. E aí, como é que tu monta o restante do time? Vai contratar um super jogador para jogar com o elenco do ano passado? Que não vai te sobrar quase grana nenhuma. Então, primeiro, ele até fala que teve um enfoque na defesa. Entendia-se que se o Vasco tivesse um time defensivamente sólido, com algumas peças que ele já tinha no plantel, e as duas que foram contratadas, que foi o Pedro Raul e o Luco Orelhano, dava para esse primeiro semestre montar um time competitivo que aguentaria o rojão do primeiro semestre. E aí ele cita que essa grana que foi guardada é justamente para ser utilizada nas posições que eles enxergam-se como carentes. Ele cita esse primeiro volante, esse meia, que o Vasco está atrás, mas eles também deixam claro que não vão contratar jogador por contratar. Fala da irresponsabilidade que os clubes tinham antigamente, que hoje o Vasco cumpre rigorosamente o seu orçamento. Se é 10 reais para gastar, é 10 reais para gastar. Não tem 10 reais e 50 centavos, 12, 15 reais. Foi isso que levou o Vasco a praticamente a falência e uma dívida exorbitante. E o torcedor foi acostumado a viver nesse sistema. E o torcedor vai ter que, aos poucos, entender que isso não faz mais parte da rotina do Vasco. Tem um orçamento,
cúmplice. Não vivemos mais a era da irresponsabilidade. Os clubes faziam coisas que eles não tinham condição e mentiam e enrolavam pessoas, jogadores, staff, empresário e por aí vai. Treinador, diretor executivo, tu trazia o cara, prometia um salário, um período X de contrato, e aí o cara vinha pra cá, ficava 3 meses sem receber. Daqui a pouco ele ia pra justiça, saía de graça, ou arrumava um novo clube, logo assim ele já te acionava na justiça, um valor que era 2 milhões uma dívida, daqui a pouco vira 15. Vai passando o tempo, faz acordo, não paga, rola, e assim todos os clubes foram fazendo as suas dívidas. Então o torcedor vai ter que se acostumar que vai se montar um planejamento e vai se fazer isso aqui. Se eu tenho 100 milhões para gastar, é isso aqui. E ele fala sobre a questão dos gastos com a aquisição de jogadores. O projeto do Vasco iniciou nesse ano, mas não acaba nesse ano. Esse primeiro ano é para se montar mais ou menos uma espinha de time. Ano que vem ele já falou que vai ser uma janela completamente diferente. O Vasco esse ano trouxe 14 e vai trazer mais jogadores na janela do meio do ano. Ano que vem, o Vasco não vai trazer mais 14 jogadores, nem mais 10 jogadores. Então o Vasco vai ter ainda um dinheiro legal para gastar, mas devem chegar 3, 4, 5 jogadores para a próxima temporada. Para outra, talvez menos ainda, a não ser que você tenha venda de alguns jogadores dentro do elenco e você tenha que repor e aumente isso. Então você vai montar um time com o passar do tempo e ano após ano você vai melhorando. E eu falei muito isso aqui no canal. Agora, tem uma galera que não adianta, é imediatista, quer tudo para ontem, acha que resolve 20 anos de merda em 3 meses e não vai ser. E eu falei para vocês também, o dinheiro ele tem um cronograma. Tem uma grana para o primeiro semestre e uma grana para o outro semestre. E é isso. Então foi interessante. Quem não viu a entrevista, recomendo que assista, porque eu já vinha fazendo essa análise aqui no canal, mas agora está público. O próprio Paulo Brax confirmando aquelas análises que eu já havia feito para vocês aqui no canal. A minha função, a forma como eu escolhi para trabalhar, é muito difícil conseguir, muitas das vezes, ter uma boa relação com o torcedor, porque eu já falei isso para vocês. Eu não vou ficar usando de populismo barato para ficar bem com o torcedor. Eu quero te ajudar a pensar um pouco diferente e entender esse novo momento que os clubes estão passando, cada um num momento, e foi o que arrebentou os nossos clubes, essa maneira antiga que nós tínhamos de pensar. E você não está errado de pensar assim, porque você cresceu a vida inteira dessa forma. Agora está existindo uma mudança para o profissionalismo, para o clube empresa. Então é natural que todos vão passar esse processo de aprendizado. Acredito que esse primeiro ano vai ser um ano meio estranho para a gente ainda, a galera acostumada com aquela velocidade, bravata, e com o passar do tempo vai se entrar numa normalidade, as pessoas vão entenderem melhor. Só muitas das vezes me preocupa e eu não acho legal os comunicadores, quem comunica, né, acabar usando de populismo e fazendo que o torcedor muitas das vezes entre naquela situação do imediatismo, do oba-oba, e acabe às vezes atrapalhando o processo, porque é um processo. Como eu falei para vocês, não acontece da noite para o dia. Então é interessante ver, primeiro sempre o Paulo falando com firmeza, com certeza do que ele quer e do que está traçado. Ele fala assim que o Vasco vai voltar para o lugar que sempre foi dele, que é de voltar a brigar por títulos. O Paulo até falou que sempre que ele puder, ele cita que vai ter uma nova reunião agora, dia 18 de abril, o Vasco estreia contra o Atlético Mineiro. De lá ele vai para a França para fazer uma reunião com a 777 e os outros clubes, onde vai ser definido essa questão do orçamento do segundo semestre. Ele falou, eu sempre vou brigar para ter o máximo de investimento possível. A gente precisa investir mais, a gente precisa ter um time cada vez mais forte e mais competitivo. E ele cita uma frase que eu gostei muito, jogador caro é jogador que não rende. Então, o cara custou 100 milhões de reais e ganha 2 milhões de reais por mês.
Se esse cara entrega 40 gols na temporada e, porra, vira um ídolo do clube, esse cara não é caro. Esse cara entrega, pô, ele vale o que foi pago na aquisição dele, mais o salário. Então não se coloca mais à mesa número, aliás, não só número, se coloca em mesa o número versus o resultado. Então, se tiver jogador, por exemplo, muita gente gritou pra caramba, a gente lembra aí, porra, como é que paga 16 milhões de reais no Léo Pelé, que veio pro Vasco com a moral meio mais baixa, a galera meio que duvidando, né? Porra, absurdo, tá gastando mal. E talvez, eu acho que de todos os reforços que chegaram para essa temporada, se tem um nome que eu acho que é unanimidade, eu não vejo ninguém criticar, é o Léo. Ou é um dois, acho que o Pumita e o Piton também vejo todo mundo aceitando muito bem. O Ivan, apesar de reserva, né? A galera gosta muito também. O Jair, que não tá entregando tudo aquilo que a gente sabe que ele pode entregar, foi o nome que a galera curtiu. Mas acho que um cara que passa, assim, quase que irretocável nessa temporada até aqui, é o Léo. O Léo e o Puma Rodrigues, acho que eu colocaria mais esses dois. Então é isso, cara. Então achei a entrevista do Paulo Brax. Pro Diego, assim, só foram confirmações de coisa que eu já vinha falando, mas a entrevista foi boa e eu acho que para vocês, quem não assistiu, recomendo assistir. E acho que é interessante para vocês ouvirem da boca do executivo do clube e não só da minha, né? E eu vi algumas pessoas usando alguns comentários meio esdrúxulos aqui nos comentários. Nossa, como é que foi um comentário que eu li? Um malabarismo emocional e de narrativa que se é feito para defender essa diretoria. O Paulo Brax é incrível. Cada hora é um novo discurso. Eu falo, meu Deus, cara. Tem gente que tem tesão em procurar a teoria da conspiração em tudo. Se você entrevista alguém é porque tu é vendido, é porque tem uma troca. Se você emite uma opinião que não é que a pessoa tem, é pela mesma situação também. Quando é o contrário, quando é uma galera que tem mais a vertente de cobrar muito, de dar muita porrada, é criador de crise, tá batendo porque tu não apoia o Salgado, tu apoia o fulano de tal. Então a galera tem muito isso, cara. Eu até brinquei ontem na entrevista que eu fiz com a galera do Charla Podcast, eles estiveram lá e foi incrível. Eu falei, pô, cara, a gente tá vivendo um momento no Brasil que emitir opinião é quase crime. Se o cara discorda de você, não é possível, é um absurdo, como é que esse cara fala isso? Vamos cancelar ele. Então, assim, tá meio complicado, cara. Confesso que lidar com o humor do torcedor e especificamente com o do Vasco, que é uma galera traumatizada porque sofreu muito nos últimos anos, é bem difícil. E a minha posição aqui, que é de não fazer populismo, é muitas das vezes ser o chatão para tentar colocar um pouco, às vezes, de mais raciocínio em vocês, é difícil, às vezes, lidar com cada coisa que a gente lê. Se o Vasco toma uma pancada agora, Atlético e Palmeiras, que o resultado normal é até perder, tá, esses jogos aí, pelo que é o Palmeiras e que é o Atlético Mineiro. Nossa, aí vem. Aí, ó, eu falei que esse time tá pra cair, seu isso, seu aquilo, e papai. Aí o mesmo cara, daqui a pouco o negócio tá dando bem, pô, bem que tu falou. Se não tiver um mental muito bom, cara, e não conseguir blindar essa relação com o público, fica difícil. Mas eu tô aqui, tô na trincheira, eu tenho meus valores, tenho meus princípios, e eu acho que eu tenho feito um bom trabalho. Tá bom, galera? Então é isso, fiz uma espécie de react, comentei alguns temas aqui na entrevista do Paulo Brax, achei muito boa. Para vocês, porque para mim não teve nenhuma novidade, eram coisas que eu já sabia, já tinha ciência, mas enfim, acho que para vocês foi importante ouvir do Paulo. E vamos cobrar aquilo que foi falado, aquilo que ele passou na entrevista também, tá bom? Então é isso, galera, essa era basicamente a análise, né, que eu tinha para fazer para vocês nesse vídeo. Logo mais eu chego com a nossa segunda edição. Pasmem, tô gravando o vídeo 9 horas da manhã e estou virado. Eu não consegui dormir. Minha garganta tá inflamada, tô com um pigarro, deitei na cama, rolei para um lado, rolei para o outro. Tô virado, eu não durmo desde o outro dia. Eu vou gravar esse vídeo aqui agora, vou subir para vocês e vou tentar dormir 8 horas, ou seja, 8, 6, 7 horas. Então se eu conseguir dormir agora,
Vou acordar lá pro final da tarde, já na hora de subir o segundo vídeo, tá bom? Difícil, tá? Eu tô com a insônia braba e a garganta arrebentada aqui. Até essa hora agora da manhã tá mó solzão aqui, ó. É a hora que o sol tá nascendo. Mas enfim, é isso, galera. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. E ó, 1xBet, hein? Tem jogo de Champions League, tem Copa do Brasil. Clica lá, se cadastra e começa a apostar. Tamo junto.